Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez no canal SOS Supervisores, um canal que é especializado na liderança de linha de frente de produção. O meu nome é Ayrton e eu ajudo supervisores e líderes de produção a transformarem resultados consistentes em promoção e crescimento profissional. Hoje, o episódio 55, eu vou falar de um conflito muito comum que a gente costuma ver no ambiente produtivo, que é o conflito entre o supervisor de produção e o supervisor de planejamento e controle da produção, o famoso PCP. Como vocês sabem, eu trabalhei por 17 anos somente na supervisão de produção, liderando a linha de frente, e era comum eu ter alguns conflitos com esse departamento, com o supervisor de planejamento. E depois de tanto tempo que se passou, isso lá na década de 90 e 2000, eu ainda vejo algo muito parecido, que é causado pela falta ou pelo desconhecimento de alguns conceitos, de alguns itens básicos que, se conhecidos entre esses dois supervisores, principalmente pelo supervisor da produção, esses conflitos podem ser muito minimizados e então não drenar tanto a energia da equipe para que você ganhe produtividade. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, que eu tenho muita coisa interessante para contar no dia de hoje. Então, primeiramente, pessoal, o que é um conflito? Eu vou trazer uma definição de conflito através de um conceito abordado pela teoria das restrições, na qual eu sempre trago novidades para você. Então, o que é um conflito do ponto de vista da teoria das restrições? Conflito é quando duas pessoas, duas partes querem coisas contraditórias, né? Conflitos são causados pelas percepções das pessoas sobre os sistemas, o que a pessoa muitas vezes percebe em relação ao que o outro pensa, muitas vezes contraditórias à sua opinião, e, portanto, deve haver uma solução ganha-ganha. Um conflito ele só é solucionado quando as duas partes elas buscam uma solução ganha-ganha, onde existe algo bom para as duas partes. Então esse é o desafio. Um conflito só acontece porque existe o quê? Um objetivo comum a ser alcançado pelas pessoas envolvidas. E aqui você tem que tomar grande cuidado, pessoal. Como um conflito muitas vezes é causado pela percepção das pessoas, e o nosso cérebro quer, na grande maioria das vezes, economizar tempo, ele utiliza a intuição para chegar a uma conclusão que nem sempre é verdadeira. Então, existe uma tendência nessa pressa de uma pessoa culpar a outra, o que agrava ainda mais o conflito. Então, existe um conceito de emoção, intuição e lógica, onde muitas vezes, por nossos ânimos estar emocionalmente abalados, eu levo a ter alguma intuição, mas que, se eu não tomar cuidado para me certificar se essa intuição é verdadeira ou não, eu posso realmente causar um estrago muito grande no interrelacionamento das pessoas. Então tá aí um conceito inicial em relação a conflito. A gente vai descrever isso claramente através do próximo slide, que mostra aí uma nuvem de conflito. Então vamos ilustrar aí o que é uma nuvem de conflito. Pessoal, uma nuvem de conflito é quando uma das partes que estão envolvidas no conflito, ela tem alguma atitude, alguma ação que ela acha que quer. Esse tipo de ação ou esse tipo de atitude que ela acha que quer é para atender uma determinada necessidade. E essa necessidade é para atender o quê? Um objetivo comum. Do outro lado, você tem a outra parte tendo uma outra ação contraditória, AD, que a gente chama aqui de D', para atender o quê? Também uma outra necessidade, que a gente chama de C. Então, a primeira parte ou a primeira pessoa, ela tem uma ação, uma atitude, que a gente chama de D, para atender uma necessidade, que chamamos aqui de B. A outra parte, para atender a sua necessidade, também tem uma ação contraditória a você. Agora, essas duas necessidades B e C, elas só existem para atender o que? A um objetivo comum. E o que acontece quando uma parte quer uma coisa para atender a sua necessidade e a outra parte quer uma outra coisa, uma atitude, uma ação diferente para atender a sua necessidade? Aqui está o conflito.
Então, realmente, aqui através dessa nuvem de conflito, a gente ilustra aí a parte conceitual. Agora a gente vai dar um exemplo em relação a essa nuvem de conflito. Digamos que uma pessoa, um funcionário, ele tem uma atitude, ele tem uma ação para ter mais estoque. Então ele trabalha, por exemplo, em um departamento que ele tem ações para ter mais estoque. Ter mais estoque, nesse caso, é para atender qual necessidade dele. Essa ação de ter mais estoque é para atender a necessidade de não comprometer a disponibilidade do produto ou o nível de serviço, ou seja, proteger as vendas. Então, a partir do momento que eu tenho mais estoque, eu faço com que a montagem ou os departamentos que precisem desse material não tenham aí as rupturas, tenham disponibilidade. Por um outro lado, eu tenho uma outra parte querendo ter o quê? Pouco estoque. Por quê? Porque ele tem uma necessidade de não comprometer o giro dos estoques. Então, quanto menos estoque eu tiver, maior vai ser o giro, que é uma métrica importante da logística. E eu também não vou comprometer o meu retorno sobre o investimento. Então, eu tenho opções de reduzir os custos com baixos estoques. Então, perceba bem, enquanto um quer mais estoques para que não deixe suas linhas abastecidas, o outro quer menos estoque para que possa ter aí um giro maior, um retorno maior sobre o investimento e, consequentemente, reduções de custo. Então, tá aí muitas vezes o que as pessoas se conflitam por quererem coisas contraditórias. Qual seria então uma relação ganha-ganha? Então, todo conflito deve haver uma solução ganha-ganha. Então, nesse caso que a gente acabou de ilustrar, qual seria a relação ganha-ganha, pessoal? A solução seria a mudança do modo de abastecimento das linhas. Então, o que a gente precisaria? A gente precisaria ter uma alta frequência com uma quantidade de abastecimento menor nos pontos de utilização dessas linhas, para que realmente não haja ruptura de materiais para uma montagem ou para a produção, mas uma vez que a logística utilize uma frequência maior. Então isso só é possível também desde que o seu fornecedor tenha um lead time curto de fabricação. Então, quando ele consegue te entregar mais rapidamente em pequenas quantidades, é possível você ter essa mesma abordagem no chão de fábrica. Então está aqui uma ideia, uma solução ganha-ganha muito explorada pela teoria das restrições, que visa basicamente o que quando você constrói essa árvore? Visa você entender não só a atitude que cada uma das partes está tomando, está levando ao conflito, mas a sua necessidade. E muitas vezes, inclusive, uma pessoa tem uma ação para atender uma necessidade por determinada razão. Então, a partir do momento que a gente enxerga essa situação como um todo, essa nuvem de conflito como um todo, é possível a gente questionar, a gente tentar entender aí o que está levando a esse conflito entre duas ou mais pessoas e procurar uma solução ganha-ganha para o conflito. Dito tudo isso, vamos começar então a entender aí quais são os conflitos entre a supervisão de produção e a supervisão do planejamento da produção. Então vamos lá. Então, pessoal, qual é então o primeiro conflito entre o supervisor da produção e o supervisor do planejamento, do PCP? Pessoal, o primeiro grande conflito é o PCP cobrar uma capacidade produtiva maior do que existe na realidade. Então, muitas vezes acontece esse fato, na hora que ele vai fazer o planejamento da produção, ele leva em conta alguns dados, algumas informações que, na verdade, são maiores do que acontece na realidade da fábrica, no chão de fábrica. Então, como ele planeja tendo como expectativa uma produção, aliás, uma capacidade maior, muitas vezes a produção não consegue entregar aquilo que ele planejou. E quais são as causas, pessoal? Quais são as causas aí do PCP muitas vezes considerar uma capacidade produtiva maior do que na verdade existe na produção? A primeira causa são tempos de ciclo das operações desatualizados. Então esse
é uma primeira causa. A gente vai explorar um pouquinho o que é essa causa e como você pode fazer para combatê-la, para minimizá-la pelo menos ou eliminá-la. A segunda causa é a consideração de tempo de ciclo médio. Então o planejamento muitas vezes, ao invés de considerar o tempo de ciclo para cada peça, para cada item, para cada part number, ele acaba considerando aí um tempo médio, porque ao invés de ele considerar o planejamento de consumo de horas demandada, ele faz o consumo de peças demandadas. Isso dá um grande problema, eu vou ilustrar para você nos próximos slides. Uma próxima causa, que muitas vezes leva o PCP a cobrar uma produção maior do que na verdade ela tem de capacidade, é o desalinhamento de informação entre PCP e produção da quantidade de horas disponíveis que ele tem por turno e por dia, consequentemente. Então, essas são as 3 causas desse primeiro conflito. Então, nós vamos explorar nos próximos slides um pouquinho cada uma dessas causas e o que você pode fazer para resolver essas causas desse primeiro conflito. E, mais uma vez, esses detalhes você pode conferir, inclusive em relação aí a tempo de ciclo médio, etc., no episódio 47, que pode te ajudar aí a entender mais detalhadamente. Vamos lá. Então, a primeira causa em relação a esse primeiro conflito é o que? O tempo de ciclo das operações desatualizado. Então, qual é a dica, pessoal? Qual é a dica que eu dou quando você tem tempos, quando você tem dados desatualizados, principalmente em relação a tempos de ciclo na operação, que é a restrição da sua célula? Você precisa fazer a atualização desses dados e, mais especificamente, se possível, um trabalho de cronoanálise. Por quê? O trabalho de cronoanálise ele leva em consideração alguns coeficientes de fadiga, como esforço mental, campo de trabalho, peso, postura. Ele leva em consideração também se o ambiente tem muito ruído, como que é o nível de alimentação, se ele trabalha com temperatura próxima ao seu posto de trabalho, se ele tem uma operação que é monótona, se ele tem algumas necessidades pessoais em relação à distância que o posto de trabalho dele tem em relação a sanitários. Então, tudo isso é levado em consideração. Esses coeficientes de fadiga, eles são milimetricamente aí levados em consideração quando se faz um estudo de cronoanálise, ok? E um outro dado importante no estudo de cronoanálise são as parcelas referentes a setup. Então, se você leva um certo tempo para fazer um setup, você faz um setup de peças a cada X peças produzidas, essa parcela do tempo de setup ela é embutida no tempo de ciclo e muitas pessoas não sabem em relação a esses detalhes. Então, sempre quando possível, faça uma cronoanálise. Hoje, a grande maioria desses tipos de especialistas eles são contratados. Quase que nenhuma empresa hoje mais tem no seu quadro cronoanalistas. Quando você faz aí o contato com o pessoal, você vai perceber muitas vezes que é um pessoal mais sênior, mas tem um grande conhecimento, e é importante que você mantenha esse banco de dados das suas operações, principalmente aquelas operações restrição, gargalo, que dita o ritmo da linha, mas é importantíssimo nessas operações vocês terem esses dados super desatualizados. Então tá aí a primeira dica que eu te dou em relação a essa causa que muitas vezes faz com que o PCP considere aí uma capacidade produtiva maior do que na verdade a produção tem. Vamos então para a segunda causa. A segunda causa, pessoal, que faz com que o PCP cobre uma capacidade maior da produção é ele considerar o tempo de ciclo médio. Então, vamos dar o seguinte exemplo, pessoal. Na verdade, a forma correta do planejamento e controle da produção, calcular a demanda de uma linha de produção, é fazer com que esse cálculo seja feito em termos de horas, não em termos de peças. Então a gente vai dar um exemplo aqui. Eu tenho aí 5 produtos, A, B, C, D, E. Eu tenho o tempo de ciclo de cada uma desses part numbers, desses produtos. Eu tenho a quantidade de cada produto por dia. E
Se eu fizer 30 por 64, que é o total, eu tenho 47%. Se eu fizer 15 sobre 64, tenho 23%. Então aqui eu tenho um mix de produção. E se eu multiplicar 15 minutos, que é o tempo de ciclo, pela quantidade de peças por dia, eu tenho a quantidade de horas que a demanda da linha vai exigir. Então, essa linha, por exemplo, se eu somar a quantidade de demanda em horas do dia, você vai observar que esse total de 64 peças vai demandar da linha 24 horas. Então eu fiz um exemplo didático só para que você perceba que esse é o modo correto. Você multiplica a quantidade de peças pelo tempo de ciclo específico de cada part number. Aí você vai ter uma ideia de quantas horas a sua linha está sendo demandada pelo mercado, pelos seus clientes. Agora, perceba que quando eu sei que eu tenho uma demanda de 24 horas e, por exemplo, eu tenho 3 turnos trabalhando, teoricamente eu consigo fazer. É lógico que tem algumas considerações aí de ter um intervalo de folga, mas aqui é só um exemplo ilustrativo, didático para você. Agora, o que acontece muitas vezes? O que o PCP muitas vezes faz e você precisa ficar atento? Ele não considera o tempo de ciclo específico de cada produto. Ele leva em consideração a quantidade de peças e para que ele entenda qual é a quantidade de horas que a sua linha vai ser demandada, ele pega essa quantidade de peças e ele multiplica pelo um tempo de ciclo médio que ele considera. Então, se você verificar aqui, a gente tem um tempo de ciclo médio de 31,2 minutos. Se você multiplicar aí cada uma dessas quantidades de peças, que é a mesma quantidade da tabela anterior, o mesmo mix, você vai ver que a quantidade de horas demandada na verdade é 33, é uma quantidade maior, mas como ele considera peças e não horas, ele vai entender que aquilo é possível de ser fabricado, mas na verdade vão faltar 9 horas. Então isso acontece muitas vezes quando o tempo de ciclo entre os produtos produzidos ele é diferente. Quando o tempo de ciclo médio é muito parecido, não tem tanta variação entre um part number e outro, o planejamento até pode fazer isso. Mas quando você tem produtos que têm um tempo de ciclo diferente, o PCP ele precisa considerar o tempo de ciclo específico de cada part number para entender realmente quantas horas é demandado daquela linha. E não fazer o cálculo em função de um tempo de ciclo médio. Então você tem que realmente tomar bastante cuidado quando se considera aí um tempo de ciclo médio. Então a dica aqui é sempre realmente fazer o cálculo de demanda da linha em função do tempo de ciclo que cada produto que vai passar naquela linha, principalmente na operação restrição. A gente sempre analisa isso pela operação restrição, aquela operação que é mais lenta dentre todo o restante das operações. Então fique atento em relação aí se o planejamento e controle da produção ele considera aí o tempo de ciclo específico ou o tempo de ciclo médio. Se ele considerar tempo de ciclo médio, você pode ter problema se você tiver diferença entre o tempo de fabricação entre um item e outro que passam numa mesma linha. Vamos aí entender então a terceira causa que faz com que o PCP ele cobre uma capacidade produtiva maior do que existe na realidade. A terceira causa, pessoal, é o desalinhamento entre PCP e produção em relação às horas disponíveis por turno. Pessoal, o que são horas disponíveis por turno? Horas disponíveis é as horas totais que um turno de trabalho tem, geralmente em torno de 8 horas. Tem a consideração de sábado, mas vamos dar um exemplo didático. É a quantidade de horas totais que um departamento tem, que uma área produtiva tem, que uma sala produtiva tem, menos as paradas planejadas. Então, realmente, qual é a dica que eu te dou? Você ter realmente um alinhamento muito grande com o PCP para que vocês saibam exatamente quais são as horas planejadas. O que são as horas planejadas, pessoal? São as horas de refeição,
horas de manutenção preventiva que muitas vezes o departamento ele precisa retirar das horas totais para que faça o planejamento, a manutenção preventiva planejada em alguns equipamentos críticos, as reuniões diárias que muitas vezes o departamento de produção tem junto com a sua equipe e faz disso uma rotina. Então, tudo que é feito de forma rotineira e planejada, você precisa subtrair das horas totais disponíveis por turno que você tem. Você não pode considerar isso disponível se você, todos os dias, você tira essa parcela. Então, aqui é uma explanação em relação ao que você precisa alinhar em relação às horas planejadas. Um outro ponto que você precisa alinhar juntamente com o planejamento é a eficiência da linha. Então, uma vez que você já subtraiu essas horas, principalmente de refeição ou de reuniões diárias ou de manutenção preventiva, geralmente as horas de parada planejada são essas, você precisa depois ainda jogar uma parcela pequena, mas uma parcela de eficiência. Então, você sempre objetiva, por exemplo, se você trabalha com OE, qual seria uma porcentagem que você poderia considerar. Então, não se esqueça que quando você obtém o tempo de ciclo, quando você não tira fora, e eu já te falei isso nos slides anteriores, já tem a parcelinha de setup ali. Então você não pode tirar desse tempo de ciclo a parcela do setup também. Então aqui eu dei um exemplo. Se você tem aí 8 horas por turno e tem horário de refeição, você tem 7 horas. E aí se você não tiver reuniões diárias, se você não tiver paradas de manutenção preventiva, você vai multiplicar aqui somente a eficiência. Senão você tem que subtrair mais as suas horas de reunião e horas de manutenção preventiva. Então, aqui é um exemplo que eu não tirei, só tirei o horário de refeição e eu joguei uma eficiência de 90%. Poxa, Ayrton, mas 90% não é muito alto? E tem que ser desafiador, porque, já te digo, eu já tirei através do tempo de cronoanálise, a não ser que você não tirou, você pode ter aí uma eficiência um pouco maior, em torno de 80%, 85%, mas como na grande maioria das vezes feito por cronoanálise já tem a parcela de setup, então a eficiência tem que ser maior. Então, nesse exemplo ilustrativo, as horas disponíveis que a gente deveria considerar é por volta de 6,3 horas. E aí você pode fazer as suas considerações em relação ao que você está acostumado a trabalhar para tentar aí ser justo. Pessoal, uma dica e um conselho: não jogue muita eficiência, não jogue uma eficiência baixa, porque você precisa realmente levantar o desafio da linha para que, uma vez que você não consiga aí atingir os valores, você tente entender qual é a sua ineficiência. Então não adianta jogar aqui 70%, 60%, 75%. É entre 85% e 90% no máximo, para que você possa, em função dos desafios, tentar entender por que a sua linha não entrega a peça como deveria. Então tá aqui algumas dicas em relação aí a terceira causa que explica o primeiro conflito da produção, que é muitas vezes o PCP programar uma quantidade aí de peças acima do que na verdade sai na produção. Então aí estão algumas dicas para você, inclusive como resolver. Vamos então para o segundo conflito. Pessoal, o segundo conflito entre o supervisor da produção e o PCP é a produção quer constantemente uma programação de produtos que facilitem o seu setup. Então isso aqui é clássico, isso aqui eu canso de ver. E eu, quando eu trabalhava como supervisor de produção, era a mesma coisa, né? Eu brigava constantemente com o planejamento de produção para que eles fizessem aí uma programação, um sequenciamento que era confortável para mim, para que eu gastasse o menos setup possível. E por que eu queria isso, pessoal? Eu queria isso porque realmente o meu tempo de preparação era muito longo, né? Bem superior a 2 dígitos em minutos. Então, quando a gente não tem um bom setup, quando a gente não consegue virar rapidamente o setup, a gente faz com que o planejamento, a gente força, a gente briga com o pessoal do planejamento para que realmente as condições da linha sejam preservadas. Mas, na verdade, você não pode esquecer que você está produzindo para quem? Para o cliente. E ele não quer o que você gosta de fazer.
mas ele quer o que é necessário ele montar. E hoje em dia a gente tem muito setup porque a quantidade de fornecimento está cada vez mais diversificada e a quantidade de lotes, de peças dentro do lote está cada vez menor. Então, pessoal, realmente a dica que eu dou para você é que você realmente trabalhe e faça uma jornada constante para reduzir o seu tempo de setup, né? Tem que ter tempo de setup rápido, aprender as técnicas aí de SMED, né? Que a gente chama de Single Minute Exchange Die, é fazer trocas rápidas de ferramenta inferior a 2 dígitos em minutos, ou seja, no máximo em 9 minutos. E realmente melhorar o setup continuamente, então tem que ser realmente uma jornada. Eu trouxe aqui 2 vídeos para que você entenda um setup ilustrativo na Fórmula Indy na década de 1950 e depois 2 exemplos mais atuais para que você perceba que muitas vezes você está em uma dessas 2 condições. Depois deixa aí nos comentários se você ainda está próximo a como a Fórmula Indy lá em 1950 fazia setup ou você está em tempos mais modernos tendo um setup mais rápido, sendo mais flexível, atendendo às necessidades do planejamento. Então eu vou soltar aqui 2 vídeos, o áudio está bem baixo, eu vou narrando para você algumas situações, mas só de ver essas imagens você vai entender e fazer principalmente uma analogia com o que você tem hoje na produção. Então vamos lá, pessoal. Aqui é o primeiro vídeo que eu gostaria de mostrar para você. É um vídeo em relação aí a Indianápolis na década de 50. Então você pode ver aí que o piloto já chegou, tá aí os mecânicos brigando aí com as rodas para que solte aí os parafusos e o tempo está correndo, tá certo? Um outro vem tentar aí fazer o abastecimento, aqui está ali a gasolina, você vê o mecânico substituindo, o outro dando um copo de água para ele. Aquele que abasteceu já está fechando o tanque. E o tempo de setup está correndo. Ele está limpando ali algumas coisas, fazendo algumas limpezas e o tempo correndo. Então você percebe aqui que já tem quase 1 minuto de troca de pneu. Agora um outro pneu dianteiro está sendo trocado. O mecânico está colocando as rodas. E o tempo cruzando, está limpando aí a viseira do piloto e aí 1 minuto e 16, mais ou menos 1 minuto e 17, o piloto acaba saindo. E aí 2013 já melhorou bastante, mas Melbourne 2013, então você vê aí a equipe da McLaren, se eu não me engano é o Michael Schumacher, vai encostar, o outro setup, outra troca de pneu foi 1 minuto e 16. Vamos verificar quanto tempo aí demora aí para esse carro entrar. Então, 1 minuto e 48. Então é impressionante, né? É impressionante aí o que uma equipe bem preparada pode fazer em relação à troca de ferramenta. Então é isso, pessoal. Esse é sempre o exemplo mais didático que a gente tem. Eu vou mostrar um outro que a gente pode ter como exemplo já com uma motocicleta, mas muito parecido com o exemplo anterior. Tá todo mundo pronto. Tá todo mundo pronto para fazer aí a troca de pneu. Nesse caso ainda o piloto ainda saiu da moto, recebeu o go ahead e vai embora, então uma quantidade de tempo realmente muito pequena e faz com que faça a diferença na vitória. Então é isso que a gente precisa trabalhar. Nós precisamos trabalhar cada vez mais com um tempo de setup pequeno, um tempo de setup reduzido, para que a gente consiga ter os benefícios de fazer uma virada rápida e não ao contrário. Eu vejo muitas vezes uma choradeira, e eu falo isso com muito respeito a você que está me escutando, porque eu também era igualzinho, mas uma choradeira muito grande, um conflito muito grande com o PCP,
quando na verdade a gente pode e deve trabalhar cada vez mais para reduzir o tempo de setup. É sempre que possível e o PCP conseguir fazer um planejamento que facilite o tempo sem atrapalhar o cliente, sem atrapalhar o cliente final, realmente ele pode e deve fazer isso. Mas a obrigação primária do supervisor de produção para que realmente reduza cada vez mais os seus tempos de preparação. Então está aí o segundo conflito que a gente acabou de ilustrar, as causas e algumas dicas para que esse tipo de conflito seja minimizado, seja solucionado. O terceiro conflito, pessoal, entre o supervisor de produção e o supervisor de PCP é que a produção, entre aspas, ela nunca consegue cumprir o prazo que prometeu pelo PCP. Então, muitas vezes, o PCP ele pergunta e define um prazo juntamente com o pessoal da produção para que seja passado ao cliente e quase sempre esse prazo não é cumprido. E quais são as causas disso, pessoal? Quais são as causas de a produção não conseguir cumprir o prazo que ela passa para o PCP? Então, muitas vezes, em relação às causas anteriores que a gente acabou de revelar, o primeiro e o segundo conflito, eles vão atrapalhar aí o supervisor de produção entregar no prazo que ele gostaria de entregar, mas principalmente uma grande causa é o desconhecimento do tempo de processamento daquela peça, né? O que é o tempo de processamento? É o tempo que uma ordem de fabricação ela demora para cruzar todo o processo de fabricação, desde a primeira operação até a última. E uma coisa que passa despercebida pela grande maioria é que esse tempo de processamento, ou chamado também de lead time, é o tempo de processamento ou tempo de fabricação, ele vai ser tanto maior quanto maior o work in process que você tiver na linha. Ou seja, quanto mais peças em processo você tiver entre operações, maior vai ser o seu lead time. Então tem que tomar muito cuidado com isso, pessoal. Então, pessoal, fique muito atento em relação à quantidade de work in process, quantidade de WIP que você tem, porque isso vai onerar demais o seu lead time. Por quê? Isso é explicado através de uma lei que é chamado a lei de Little. O que diz a lei de Little? A lei de Little é igual a WIP sobre o work in process. O que é o lead time? Vamos descrever em detalhes aqui. O lead time, como eu já comentei, é o tempo de processamento médio. Ele é igual à velocidade, né? Ele é tempo, mas ele é um sinônimo de velocidade. O que é o WIP? O WIP é o estoque ou a fila média em processamento, a quantidade de peças que você tem parada entre as operações. E o que é throughput? É a taxa média de processamento, é aquela quantidade de peças por hora, ou quilos por hora, ou qualquer outra unidade de fabricação que você utiliza. Então, o que acontece? O seu lead time vai ser menor se o seu WIP for baixo ou o seu throughput for alto. Então, isso é o que você precisa mentalizar para que você tenha realmente um cálculo sobre o seu tempo de fabricação, porque se você desconhecer isso, vai ser difícil você entender qual é o seu lead time e você vai ter uma chance muito grande de errar quando te solicitarem prazo. Então vamos dar um exemplo em relação aqui à lei de Little. Pessoal, imagine que você tem aqui nessa primeira coluna uma quantidade de peças, várias situações que você tem 10 peças no processo, 30 peças, 50 peças de WIP, 70 e até 110. O seu throughput em relação à sua operação, que é restrição, a quantidade de peças por hora, que é 1 sobre o tempo de ciclo, ele não vai mudar nesse nosso exemplo. Ou seja, você tem aí numa linha o seu throughput médio de 4 peças por hora. Então, se você aplicar a lei de Little, qual que vai ser então o seu lead time? Você vai ter então aqui em função dessa quantidade de WIP, se você aplicar essa fórmula, você vai ter aí a quantidade de lead time. E aí você pode perceber que quanto mais você vai aumentando o seu WIP, uma vez que o throughput ele é constante, o seu lead time também aumenta. Aqui está uma forma gráfica e aqui em cima tem essa fórmula, né, de regressão que explica quando o WIP aumenta, positivamente também aumenta o lead time. Então perceba bem o que acontece.
se você tem 100 peças por hora, se você tem 100 peças do seu work in process, você tem aí um lead time de 25 horas. Então, 100 peças, ele vai demorar 25 horas para cruzar todo o processo se você tem aí um throughput de 4 peças por hora. Agora, se você tem uma quantidade de WIP bem menor na linha, se você controla, se você tem apenas 60 peças por hora, aí o seu lead time já cai para 15 horas, ou seja, você vai ter menos 10 horas em relação aí à quantidade maior de WIP que você tinha na situação anterior. Então, perceba bem, pessoal, o quanto o WIP ele prejudica o seu tempo de processamento. Então, quanto mais peças você tiver no seu processo, não só você vai ter mais tempo para você entregar, então você vai ficar mais lento, bem como a sua complexidade, quando você tem muito work in process no processo, ele vai aumentar. Então tome muito cuidado para que você controle essa quantidade. Então eu explico aí em detalhes a lei de Little no episódio 47. Eu sugiro, se você não assistiu ainda, você assista para que você entenda aí o que você pode fazer, inclusive para reduzir o seu WIP e você ter um tempo de processamento maior, um lead time menor. Então, quais são essas dicas para o terceiro conflito, pessoal? Para que você realmente possa dar prazos mais confiantes para o PCP. Realmente tem uma quantidade de WIP que seja estratégica, pessoal. WIP de menos é ruim, WIP de mais também é muito ruim. Então, o que é uma quantidade de WIP estratégica, de work in process estratégico? É uma quantidade suficiente apenas para proteger a sua restrição. Então, geralmente na sua operação que é gargalo, é na frente dessa operação que vai acumular mais peças se a operação anterior não for gargalo. Então, geralmente na frente da restrição você tem que ter aí algumas horas de produção protegendo da operação anterior para que não falte. Mas essa quantidade de WIP, essa quantidade de horas que vai demorar para passar na sua operação restrição, ela tem que ser estratégica e você precisa calcular isso. Trabalhe buscando sempre um estado estacionário. O que é estado estacionário, pessoal? Só vai entrar peças no processo em função da quantidade que passa pelo gargalo, que é o que teoricamente a linha consegue produzir. Então perceba bem o quanto a sua linha produz em função da operação restrição ou gargalo, e uma vez que passe essa quantidade de ordens pelo gargalo, é o que você tem que liberar para o processo. Então, esse sistema estacionário é isso. Quando você perde o sistema estacionário, você vai entrar mais do que sair. O que vai acontecer? Você vai encher de peças no processo, como se fosse uma caixa d'água. Se está entrando mais água do que saindo, vai transbordar. Se estiver saindo mais do que entrando, vai faltar. Estado estacionário é quando a saída é igual à entrada. Então, aí uma dica para você. E libere em função disso OFs conforme a produção no seu recurso com restrição de capacidade, ou seja, o seu gargalo. E em função disso você vai ter aí um conhecimento profundo do seu lead time. Então, para que você conheça o seu lead time, você precisa conhecer e controlar uma quantidade planejada, estratégica de WIP que você tem na linha. Então tá aí algumas dicas e você pode assistir o episódio 47 para que você entenda um pouco mais a fundo sobre o que eu acabei de falar sobre a lei de Little. Então tá aí o terceiro conflito entre o pessoal da produção e o PCP, principalmente entre supervisores, e o que você pode fazer aí para minimizar ou mitigar esse conflito que eu acabei de mensurar, ou o terceiro conflito. Pessoal, vamos agora fazer um resumo então dos 3 conflitos mais frequentes entre os supervisores de produção e PCP. Então, o primeiro conflito é o PCP acaba muitas vezes cobrando uma capacidade produtiva maior do que existe na realidade. A gente citou algumas causas e falamos em detalhes. Algumas causas, o tempo de ciclo das operações ele está desatualizado em relação à realidade. Consideração de tempo de ciclo médio, quando na verdade deveria fazer uma consideração por part number especificamente, e o desalinhamento entre esses 2 departamentos quanto às horas disponíveis do trabalho. Então a gente clarificou nos slides anteriores como faz para minimizar esse tipo de causa.
O segundo conflito é a produção quer constantemente uma programação de produtos que facilitem o seu setup, então isso é muito clássico. Então aqui você tem que trabalhar cada vez mais para reduzir o seu tempo de setup e quando for o caso, sem afetar o cliente, a PCP ele pode realmente fazer uma programação que facilite, mas o objetivo primário é que o supervisor da produção possa trabalhar numa jornada constante de redução de tempo de setup, como a gente também já comentou aí em slides anteriores. Já falei, a causa disso é tempo longo de preparação. E o terceiro conflito é que a produção nunca consegue, entre aspas, nunca consegue, ou boa parte das vezes, ela não consegue entregar ou cumprir aí os prazos daqueles produtos quando fala para o PCP e este repassa ao cliente. Isso basicamente é causado quando você tem muito work in process, quando existe um desconhecimento do tempo total de fabricação, que é o lead time. Lead time, como a gente já comentou, ele é diretamente proporcional ao work in process. Então você tem que realmente saber ter aí um WIP estratégico e saber calcular em função do WIP o seu lead time, que a gente também colocou aí nos slides anteriores. Então tá aqui para você, pessoal, o resumo da aula de hoje e o que você pode fazer em relação a essas três causas de conflitos para que você possa realmente ter a harmonia trabalhando com o pessoal do planejamento da produção. Então tá aí o resumo da aula de hoje. Pessoal, se você gostou desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, é muito importante. Compartilhe esse vídeo com pessoas que você gosta, compartilhe com o pessoal do planejamento, com outros colegas que podem se beneficiar dessas dicas. Deixe seus comentários, é muito importante para eu saber se você gostou desse tipo de conteúdo ou não e se você gostaria de colocar aí uma outra sugestão para que a gente possa fazer nos próximos episódios. Pessoal, meu muito obrigado. Esse é o canal que transforma resultados consistentes em promoção e crescimento profissional. Meu muito obrigado e até o próximo episódio.